A origem da comunidade evangélica de Blumenau, paróquia luterana Blumenau Centro, remonta à fundação da colônia em 1850, quando o Dr. Blumenau aqui instalou os primeiros 17 imigrantes, todos luteranos, sendo logo necessário a autorização e recurso junto ao governo imperial de Dom Pedro II para a presença de um pastor e a construção de uma igreja. Durante os 7 primeiros anos da colônia, os cultos luteranos eram celebrados pelo próprio Dr. Blumenau, no Barracão dos Imigrantes. Já os imigrantes católicos precisavam se deslocar para outras comunidades, como a comunidade São Pedro, hoje atual município de Gaspar. O restauro deste tempo sagrado tem um significado que ultrapassa o cultural. Ele nos move a valorizar cada vez mais o nosso sentimento de pertença e respeito à história daqueles que nos antecederam e nos delega o compromisso de mantê-lo vivo para os continuadores dessa história. Em 29 de julho de 1857, a comunidade evangélica de Blumenau recebia o seu primeiro pastor, Rudolf Oswald Hesse, e para afirmar a presença evangélica na colônia, Dr. Blumenau doou um terreno à meia colina, com o objetivo de acolher uma igreja, casa pastoral, escola e cemitério. Da mesma forma, fez a doação para a comunidade católica, pois o número de imigrantes começava a crescer. No dia 23 de setembro de 1877, após 9 anos de construção, foi inaugurada a Igreja da Comunidade Centro, recebendo o nome de Igreja do Espírito Santo, sendo essa, assim, considerada a primeira igreja luterana de todo o Vale do Itajaí. A Igreja do Espírito Santo, hoje Patrimônio Histórico Nacional, foi projetada no estilo neogótico, com planta octogonal pelo engenheiro arquiteto alemão Heinrich Kroberger. Projeto desafiador, pois no então Brasil Império não era permitido a construção de templos não católicos com características externas de igreja, como, por exemplo, que tivesse uma torre. Sua concepção estrutural chama a atenção pelo sistema de alvenarias autoportantes de tijolos maciços, com cerca de 70 centímetros de largura, e fundação em pedra de cerca de 1 metro de largura, além de toda a estrutura de madeira das abóbadas, contrafortes, arcos ogivais e o belíssimo telhado. Tão impactante quanto sua arquitetura são seus ícones artísticos: os 3 sinos alemães de Bochum, o relógio, de 1932, o órgão fabricado por Guilherme Berner, no Brasil, os 3 vitrais menores, todos alemães, de 1927, os 2 grandes vitrais da Casa Conrado, da segunda metade do século XX, o altar, púlpito, lustre e os bancos, em especial trabalho de marcenaria de 1927. Em pouco mais de 145 anos de história, a Igreja Luterana passou por pelo menos 3 grandes reformas e um restauro completo. A preocupação em todas essas etapas onde foram realizadas essas intervenções foi sempre a de manter as características originais desse prédio. De 1927 a 1932, acontece sua primeira grande reforma, com a construção da sacristia e a torre para os sinos, projeto do engenheiro arquiteto alemão Franz von Knoblau. A segunda, em 1957, por ocasião dos festejos do centenário da fundação da comunidade. E a terceira, em 1976, prestes a completar 100 anos de inauguração.
Depois de 7 anos de planejamento e aprovação do projeto de restauro junto ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Lei de Incentivo à Cultura, foi iniciado em 5 de julho de 2021 o restauro da Igreja do Espírito Santo. A igreja possui uma área construída de mais de 640 metros quadrados e está protegida em 3 instâncias: federal, estadual e municipal, tombada pelo seu valor cultural, arquitetônico e artístico. O restauro completo, concluído em 2022, foi extremamente necessário pelos inúmeros problemas de infiltrações e cupins encontrados na estrutura do telhado e o telhado da torre reconstruído com 2 águas, visando resolver a infiltração pluvial, assim como a troca do forro interno, a recuperação dos arcos e adornos. A igreja estava realmente muito bem preservada, a comunidade tinha muita atenção com a limpeza, só que o edifício ao longo do tempo ele sofre também com essa passagem do tempo e os problemas foram aparecendo. Por exemplo, nós contamos com 30% de troca de peças de telhado e isso foi a 100% porque a madeira era original e ao longo de seus 140 e poucos anos, a madeira utilizada, além de estar sendo atacada por cupins pela umidade, ela tinha um problema de fungos. Outros trabalhos foram de suma importância, como a nova estrutura do lanternim, a substituição das telhas, calhas e o restauro de toda a marcenaria, com o altar, púlpito, bancos, lustre e também as portas. Novas tecnologias foram empregadas com o objetivo de proporcionar maior segurança e conforto aos usuários, como o sistema de iluminação com automação, a climatização, incluindo a área da torre para a proteção do sistema do órgão, sonorização, portas automáticas, entre outros detalhes. A gente conseguiu unir tudo que há de novo em tecnologia, em sofisticação, em caixas e modelos mais designers, ajustado uma robustez para que toda a comunidade pudesse usar a igreja de uma maneira fácil com sistema de automação, onde tudo é simplificado por um simples toque numa tecla. Esse restauro ele tinha a obrigação de marcar a época também. Obviamente a tecnologia em termos de iluminação, de conforto térmico, eles estão associados à questão do restauro, mas também hoje a gente tem uma possibilidade de uma palheta de cores muito mais diversificada do que na antiguidade. Essa palheta de cores, ela realmente reflete o mundo contemporâneo, o tempo atual, mas faz uma referência, ou procurou fazer uma referência a todas as intervenções e mesmo a cor original de 1877. Os 2 grandes vitrais, chamados de Ascensão e Pentecostes, que apresentavam abaloamento por desgastes da estrutura, foram completamente restaurados. Estão fixados com mastique, que se chama massa de vidraceiro, né, comum, e que não é recomendada, porque ela racha, dá infiltração, destrói o próprio vitral e destrói também o caixilho de ferro que sustenta o vitral. Todo vitral precisa de um caixilho de ferro estruturante, porque é vidro e chumbo, que em peças grandes podem ficar muito moles, né? Podem fletir, como é que aliás é o caso que está acontecendo. Depois de retirado, o vitral é levado para a oficina, é desmontado, é retirado todo esse perfil de chumbo, que é esse traço que faz o desenho, na verdade é um perfil de chumbo, e é remontado com novo perfil. Depois parece que tem um processo de amassamento, que você dá um banho de massa para entrar nos interstícios entre o vidro e o perfil de chumbo. É curado e depois de seco ele é recolocado. Só que essa recolocação não vai ser dos mesmos moldes que sempre foi feito com massa de acero. Vai ser feito com silicone neutro, que chama de cura alcoólica,
que nunca mais vai dar esse problema de infiltração. O órgão foi todo restaurado com substituição para o sistema óptico e ampliação de registros e o número de flautas. Acompanhar, conduzir, estar envolvido no restauro da Igreja do Espírito Santo foi uma experiência única. Desafios, surpresas, mas também a gratidão por muito engajamento. Engajamento no pensar, no dedicar-se com tempo, horas, o apoio financeiro recebido, as orações e agora a grande gratidão de ver isso realizado. Para mim foi um grande desafio que a gente não aprende em faculdade nenhuma, mas a gente aprende aqui e eu aprendi muito e sou grato por essa vivência, por essa experiência e de agora poder continuar a viver e ser comunidade aqui em Blumenau Centro. Memória, história e tradição. Além de um espaço para reflexão, a Igreja Luterana de Blumenau, com suas características arquitetônicas, é patrimônio cultural brasileiro. Aqui, além dos que buscam o conforto espiritual, pela sua acústica, o espaço recebe apresentações musicais, como concertos e outros espetáculos. Além disso, um trabalho de visita guiada nesse espaço memorial é realizada semanalmente de forma gratuita. A Igreja do Espírito Santo é um patrimônio cultural material e imaterial, sendo assim orgulho da cidade de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do Brasil.